Vamos lá, meu amigo. Meus amigos, acabou o jogo agora do Inter e Santos. O Inter conseguiu a vitória 2-1. O Inter jogou com... Não sem antes pedir pro pessoal, dê o like, se inscreva no canal, comentem. Puxa, tô empolgado, cara. Ganhamos lá em São Paulo do Santos. 3 jogos a fio, 9 pontos. Ó, então assim, ó, o Inter jogou com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor, Gabriel e Bernabé. Thiago Maia, depois Diego Rosa, Bruno Henrique, depois Luiz Otávio, Wesley, depois Alan Benítez e Alan Patrick. Depois vem o Carboneiro e depois do Carboneiro entrou o Tabata no lugar do Carboneiro. E o Borré, depois o Ener Valencia. E esse foi o time que saiu jogando e as trocas, né? Então assim, ó, gente... Nós tivemos um jogo muito bem pensado pelo Roger, estrategicamente foi bem pensado. Por quê? Porque nós demos a bola para o Santos, ficamos com 32% e 68% de posse de bola ficou o Santos no primeiro tempo. Mas o Inter não correu muito risco no primeiro tempo. O segundo tempo já foi um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, a organização do Inter era melhor. Só que nós deixamos muita bola no nosso pé, sobre o domínio dos nossos jogadores, e nós entregava para eles ali próximo da área. Nós estava, parece que tão tranquilo assim, que nós errava passe que não pode errar. Pega um time com mais qualidade de ataque, com mais consistência, fica difícil para segurar nós entregando bola como nós entregamos. Foi 2-1 o jogo, mas no fim eles quase empataram o jogo. Foi tranquilidade? Não foi um sofrimento louco, gente. Mas assim, ó, primeiro tempo nosso time jogou legal, com exceção de algumas saídas erradas, demos passes errados no pé deles, e isso continuou no segundo tempo. Dando passes, saindo dali e o Santos apertando e nós entregando a bola para eles. Bola no nosso pé e nós ia dar o passe e dava no pé do cara dele, dos jogadores do Santos. E aí fica difícil, né? O Neymar é muito inteligente para jogar, ele se desmarcava sempre. Ele vinha e tal, daí dava a impressão que ele saía um pouquinho pro lado e estava livre, sem marcação. Ficava fácil de jogar daí, né? Mas vou dizer para vocês assim, ó, eu hoje não tenho, claro que fora de casa, a pressão da torcida deles muito maior do que a nossa, nós pouca gente lá, né? Mas a estratégia foi muito bem montada. Só que nós jogamos contra o Santos, que está lá embaixo na rabeira da tabela. Não foi? Eu disse... Alguns amigos meus aí nos grupos, nós comentando, dizendo, mas se o empate hoje é bom, eu digo, sim, é bom, mas o Santos é ruim, o time do Santos é ruim, dá para ganhar o jogo. Se nós jogar muito certinho, a estratégia bem montada, nós podemos ganhar o jogo lá em São Paulo. Falei pro Douglas Silva, um amigo meu aí dos grupos lá de Porto Alegre, e ele dizendo que o empate estava faceiro. Eu digo, olha, o empate é um ponto, agora dá para ganhar o jogo. E nós fomos lá e conseguimos a vitória. Foi um sufoco no finzinho do jogo? Foi, mas não importa. O que importa é que quando terminou o jogo, com 6 minutos de desconto, o primeiro gol deles, o único gol deles, já foi nos descontos, já depois dos 45, e no fim eles quase que fazem um gol, né? A bola me dá no travessão e corre em cima da linha, o Rocher consegue fazer a defesa ainda. Cara, que é para matar a gente o coração. Mas, menos mal que nós conseguimos a vitória. E agora, no mínimo, no 10º lugar nós vamos ficar. Agora. E aí, domingo, nós temos o Vasco no Beira-Rio. E perdemos o Vitão para esse jogo. Porque o Vitão tomou cartão e ele estava pendurado, né? Mas aí tem o Juninho, né, que veio. Mas eu não sei, Juninho e o Vitor Gabriel, os dois jogam mais do lado esquerdo, né? Eu acho que é mais assim, né? Mais do lado esquerdo. Então,
é meio complicado para manter assim uma defesa certinha assim, jogando dois que jogam mais com o pé esquerdo, jogando os dois um do lado direito. Daí aí é meio complicado. Mas jogadores profissionais têm que se adaptar a isso aí, não adianta. A não ser, pois é, mas daí nós temos também o mercado lá, mas o mercado também é lado esquerdo. Sabe? Esse é o. Tomara que dê certo. Mas se nós ganharmos do Vasco, bom, aí nós estamos com a faca e o queijo na mão para buscar uma classificação, pelo menos para a Libertadores do ano que vem. Pegar uma vaga direto da Libertadores, né? E não ficar sofrendo como outros anos aí, a gente num sofrimento, a gente estava lá na zona do rebaixamento, passamos um mês na zona de rebaixamento, né? Mas hoje nós podemos dizer, temos time em condições, nós temos jogadores diferenciados como o Alan Patrick, né? Então, hoje, eu sempre digo assim, ó, eu gostaria que o Borré jogasse do lado do Alan Patrick, vindo de trás, e um centroavante de ofício lá. Nós não temos esse centroavante porque está lesionado, que é o guri da base lá, né? Mas eu acho que se o Inter conseguir botar um centroavante, puxar o Borré um pouquinho para trás, o Borré é inteligente para jogar, ele tem uma qualidade de passe que poucos jogadores têm. E isso vai jogar com um jogador a mais no meio de campo e um atacante a menos, mas da forma que nós jogamos com o Wesley e hoje que estava o Carboneiro, na realidade nós jogamos com um atacante só. Porque eles ajudam a fechar no meio, quem adianta um pouquinho, às vezes é o Alan Patrick, sai um pouquinho lá e às vezes volta para buscar e coisa, e eles congestionam o meio de campo com tantos jogadores que nós temos ali que jogam mais no meio, e às vezes eles abrem dos lados e aí acontece. E nós temos os laterais que vão lá no fundo do campo fazer as jogadas, então por isso esses jogadores que teoricamente são atacantes, mas eles fecham para o meio e entra lá o Bernabé de um lado, do outro lado entra o Aguirre, né? Que está indo bem no apoio também, né? E isso faz com que o nosso time tenha jogadas fortes do meio para frente, né? Apesar do início da nossa jogada ali, ter Bruno Henrique que não consegue mais jogar 90 minutos nunca, e quando está em campo também é um carimbador de bola, né? Não é mais o Bruno Henrique que a gente conheceu quando veio para cá, não é mais o Bruno Henrique do passado. Hoje para mim ele é ex-jogador já, tá na hora de ter alguém. Agora parece que contratamos aí, né, um número 8. Hoje eles estavam falando sobre isso aí. Parece que tá tudo certo, que o cara chega essa semana aí. Se acontecer isso, nós vamos começar a melhorar também nosso meio de campo. E aí nós temos chance de buscar uma vaga para a Libertadores para o ano que vem. E agora essas vagas que nós temos aí disputando Copa do Brasil e Libertadores, nós temos condições de passar. Olha, o Flamengo hoje estava perdendo para o Bragantino. Daqui a pouco o Flamengo virou o jogo, mas estava perdendo. Por que não pode acontecer com nós de sair perdendo e nós fechar e não dar espaço para eles fazerem? Porque o Flamengo perdeu um monte de jogador agora aí também. Isso aí pode nos dar uma facilidade pode nos dar uma chance de acabar ganhando deles também. Mas eu acho que contra o Fluminense é mais fácil da gente classificar. Copa do Brasil, né? Então, porque jogamos agora o primeiro jogo, eu acho, contra o Fluminense vai ser aqui ou lá, eu não sei. Mas nós vamos jogar duas com o Fluminense, uma lá e uma aqui e uma lá. Então, não importa. O campo não é o problema é a estratégia montada para o jogo.
E se isso estiver correto, nós temos condições de passar por eles e também passar pelo Flamengo. Então tá, gente. 10 minutinhos aqui, eu vou encerrar e vou postar lá, tá? Valeu, um abraço a todos e não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. Vamos que vamos, gente! Um abraço a todos e até o próximo, tá?